Eu tenho umas palavras agora oficiais, né, de apresentação que eu gostaria de fazer, a apresentação da professora Vera. Então, né, oficialmente, bom dia a todos, todas e todes, né, como tem sido política e inclusivamente dito, né, hoje em dia, né, esse uso aí do todes. A nossa reunião de hoje, ela também vai ser a primeira etapa da quinta jornada do grupo de pesquisa Multidix, que neste ano acontecerá, né, de modo online, como tem sido as nossas reuniões desde que foi decretado o isolamento social, né? Na verdade, um isolamento físico, né? Em virtude da pandemia do novo coronavírus. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu gostaria de já ter trazido para a discussão na UFOP há muito tempo. Infelizmente, não foi possível levá-la a Ouro Preto, mas ainda bem que nós não temos medo, né, Vera, das tecnologias digitais e muito menos preconceito, né, com relação a elas. Não tem preconceito, mas aqui, ó, já apareceu pipocou uma coisa aqui que está me impedindo ler. Peraí, deixa eu tirar. E muito menos preconceito, digamos, muito menos preconceito acadêmico pedagógico com elas. Portanto, né, não foi complicado transpor os meios. Quando eu propus, né, que a gente fizesse essa jornada com a Vera, ainda lá no mês de março, né, que fosse de modo online, né, ela me mandou um rápido e certeiro topo no WhatsApp. Né? Fiquei muito feliz com isso. A Vera dispensa, né, apresentações nessa turma, uma vez que seu nome vem sido falado por aqui, né, desde o nosso primeiro encontro. Mas é bom eu apresentar alguns dados aqui. De acordo com a página Somos o FMG, a professora doutora Vera Lúcia Menezes Oliveira e Paiva, ou mais simplificadamente, né, a professora Vera Menezes, já orientou 27 dissertações de mestrado, 30 teses de doutorado e supervisionou 7 pós-doutorados, além de um número considerável de pesquisas de iniciação científica e monografias de especialização. Publicou cerca de 60 artigos científicos, 86 capítulos de livros e tem seu nome na capa de cerca de 80 livros, dentre autora principal, organizadora, livros acadêmicos e livros didáticos. Dentre os seus trabalhos, destacam-se as seguintes palavras e expressões-chave: linguística aplicada, ensino de língua inglesa, formação de professor, narrativas de aprendizagem, leitura, internet, tecnologias digitais na educação, pesquisa linguística, interatividade, ferramentas digitais, dentre um quase sem número de outras palavras-chave. É uma intelectual que se posiciona de forma certeira sobre tudo ou quase tudo, sem temer ninguém. Pelo menos que eu saiba, Vera. De longe parece muito, muito brava. Eu, pelo menos, achava isso. Mas de perto é um doce de pessoa. É acessível, é amiga. Cadê onde é que está? É acessível, é amiga, sempre disposta a doar uma parte do seu precioso tempo para um gatinho que chega no seu quintal, uma plantinha que cresce exuberante aqui e ali, e para seus orientandos, amigos e amigos orientandos, alunos, pupilos, cupinchas. E uma das suas qualidades, pelo menos do meu ponto de vista, ela também gosta de botecar e se comporta finamente no mais requintado restaurante de BH até o mais fuleiro copo sujo que eu tive a audácia de convidá-la para ir. Tá? Pronto, falei. Então, estou muito feliz, né, que essa turma toda que está aqui só está porque realmente se interessou por discutir, a partir da suspensão das aulas, né, os textos propostos no início do semestre em forma de um grupo de estudos. Então, estou muito feliz que a
professora Vera Menezes e mais alguns convidados, né, né, que eu nomeei agora há pouco, estejam aqui hoje é, prontos para discutir com a gente. Na semana passada, a turma discutiu o artigo Letramento Digital, problematizando o conceito, a partir de um PowerPoint que foi preparado e apresentado pela Maria Emília Seabra, né? Ontem eu enviei o PowerPoint para a professora Vera e decidimos então que o melhor seria mesmo promovermos aqui um debate, né? Porque vocês já tiveram acesso ao texto e também nós já tivemos a oportunidade nesse semestre de lermos e discutirmos vários outros textos com abordagens diferentes, né, sobre a temática do letramento, dos letramentos múltiplos e dos multiletramentos. Como o fazer acadêmico também, né, é uma espécie de colcha de Penélope, tecida e destecida, o conhecimento também é construído e desconstruído todo o tempo, né? Como a gente vê no texto aí da professora Vera, em que, de certa forma, ela desconstrói aí a ideia de letramento digital. Então, vamos ao debate. Pedi aos alunos que preparassem perguntas, dúvidas, comentários, ponderações, né? Mas, e também a Vera ficou de apresentar algumas provocações iniciais aí. Passa a palavra, então, à professora Vera. Obrigada, Hércules. Obrigado aos colegas que estão aí presentes, né? Cerca de umas 20 pessoas por aí. Isso, Vocês ficaram me devendo a apresentação da Cristiane, eu sei que ela é mestre. Não, eu acabei falando numa hora, Vera. A Cristiane, ela é graduada em letras e é minha tutora no SEAD. E ela Isso. tem intenção de entrar no mestrado, é isso. Isso. Tá? Foi muito bom ver que a gente tem aqui pessoas de formações diversas, né? Porque são as crenças, no bom sentido, que conduzem os nossos olhares, né? E quando eu falo crenças, eu incluo aí as teorias, que teorias também são crenças, porque elas também vão mudando, né? Se bem que crenças costumam ser arraigadas. Religião, os nossos princípios, o nosso olhar, ele é todo permeado não, é mediado por todas essas lentes, né? Então, antes da gente começar de ouvir vocês, eu queria dizer o seguinte: eu tenho plena consciência de que o que eu propus aqui foi só um exercício de reflexão. Eu tenho plena consciência de que o termo letramento digital não vai cair nunca, porque já está aí arraigado. Eu gostaria que caíssem todos, que ficasse só a palavra letramento. Mas tenho certeza que não vai cair nunca. Então, foi só uma reflexão. Não adianta ser Dom Quixote falar, está errado, pode falar desse jeito. Quem quiser brigar com a linguagem e com os hábitos da linguagem, não vai ganhar essa luta, né? Então, foi só mesmo uma reflexão e que eu exponho agora. Quer dizer, vocês já leram, mas eu me exponho a vocês para o contraditório, para as críticas, para as perguntas, para os exemplos, para as complementações. Ótimo, Vera. Eu preparei aqui uma pergunta, mas é uma coisa que eu costumo brincar, né? É uma crítica, mas é uma brincadeira, né? Quando as pessoas vão a palestras e que fazem aquelas perguntas que são quase do tamanho da palestra, né? Eu falo assim, não foi convidado, se sentiu mal de não ter sido convidado, e aí faz essa pergunta que é uma palestra. Não é o nosso caso hoje, né? Não é o nosso caso, porque eu que convidei o convidei, gênero né? palestra, né? Não. E eu que te chamei também, então não tem problema a minha questão ser um pouco maior, né? Mas como eu costumo brincar também, né? Uma das vantagens de ser velho, né, no ambiente acadêmico
é que a gente pode testemunhar, né, o nascimento e, às vezes, até a morte de um conceito ou de uma teoria. Eu me lembro quando eu vi a palavra letramento discretamente registrada, né, num livrinho de capa cor-de-rosa, que foi publicado pela antiga, pela, né, editora hoje que está meio sumida, né, ela aparece com o nome da Abril, né, da editora Ática, um livrinho chamado No Mundo da Escrita, uma Da perspectiva Pericato? psicolingüística. Isso. A Mary Cato, né, nem definiu o termo, ela só mencionou ali numa edição de 1986. Depois, né, quando a Magda Soares lançou o livro Letramento, um tema em três gêneros, em 1995, pela editora Autêntica, que estava, né, crescendo aqui no mercado editorial, eu li e reli esse livro com os meus alunos da graduação e das especializações com as quais eu trabalhava. E, assim, o livro tem, né, são três capítulos com três gêneros diferentes, principalmente aquele no gênero verbete, eu li muitas vezes com meus alunos. Tem um Muito outro, né? criativo, né? O formato Isso, daquele livro da Magda. Que exatamente, ideia porque maravilhosa, né? é, e, Ideia e maravilhosa. ele funcionava bem didaticamente, né? Porque você tinha condições de fazer aquela leitura mais breve, mais simples, né? Sem ser, E não é repetindo, né? superficial, exatamente. É, No gênero verbete, você depois recursivo. tinha Muito legal isso. aquele livro. É. Quem não leu precisa ler aquele livro. Exatamente. Eu não tenho discutido e colocado mais nas minhas bibliografias, até por aquela coisa que a gente, como eu mesmo trabalhei tanto com ele, eu fico achando, né, que ele já está suficientemente trabalhado, mas muito, né, quando as pessoas não conhecem, é a melhor entrada para os estudos do letramento, a meu ver. É, eu usei ele muito no artigo. É. Logo no início, né, os conceitos que você usa. Aí, a partir daí, o conceito ganhou tanto destaque, né, a partir desse livro da Magda, que em 2009, quando eu fiz o concurso na UFOP, a área requerida já trazia o termo, né, letramento. Era letramento, alfabetização e novas tecnologias para a formação de professores. Essa é a minha área de concurso da UFOP. E entre esses dois momentos, né, 1995, né, quando se falou, né, pela primeira vez, aliás, 1985, 5 não, 86, quando se falou pela primeira vez em letramento aqui em terras brasileiras, e 2009, né, quando a gente vê a área, né, tão consolidada, lá por volta de 2001, 2002, né, no início do século XXI, eu quero lembrar aqui, nós resolvemos trocar o nome do grupo de pesquisa em literatura infantil da Faculdade de Educação da UFMG, do qual eu fazia parte, né, e faço até hoje. Nós trocamos, Vera, o nome para Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, né, dada essa consolidação dos estudos sobre letramento. E já naquele momento, né, no início dos anos 2000, já começando a se falar dele no plural, em letramentos. Aí, nessa época, a Magda Soares, né, que é a intelectual de referência para todos os pesquisadores da área de linguagem e educação na UFMG, ela, de início, implicou com a nomenclatura, quando a gente colocou, né, esse nome, Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, já essa adjetivação. O seu principal argumento era de que a literatura no campo escolar é trabalhada principalmente, e mesmo assim, né, quando ela é trabalhada, porque a gente viu a literatura perder aí um espaço grande no ensino de língua nos últimos anos, né, no ensino de língua portuguesa, né, na educação básica, a Magda dizia, olha, mas a gente não pode tratar de letramento literário, porque na escola a literatura, quando tratada, é
principalmente do ponto de vista da sua recepção, né? Porque não é função da escola formar escritores. Ela tinha as razões dela, né? Mas nós insistimos no termo e ela parece que aceitou de bom grado, pois eu nunca mais vi a Magda questionar essa expressão em público. Noutra ocasião, eu ainda vi e ouvi, né, a Magda chamando a atenção para o fato, né, de que o termo letramento tem sua origem na palavra letra e, portanto, não faria sentido pensar em práticas de leitura e escrita que não faria sentido pensar em práticas de leitura e escrita que não estivessem tão ligadas assim às letras, literalmente. Não, eu escrevi, eu me confundi aqui. Pensar em práticas de leitura, entre aspas, né, que não estivessem tão ligadas assim às letras. Então, uma professora de geografia que estava na plateia se levantou e defendeu o uso do termo letramento cartográfico para falar do seu trabalho ali como professora alfabetizadora da geografia, né, com seus alunos. A Magda acabou concordando com ela, e eu não sei se apenas, né, para não polemizar, ou se é porque ela ficou mesmo convencida. Aí, em 2015, o Brian Street, né, que é um dos principais nomes dos chamados, né, novos estudos dos letramentos, né, ele esteve aqui na UFOP e, mais uma vez, né, alguém da plateia solicitou que ele desse a opinião dele sobre essa adjetivação tão ampla, né, para a questão dos letramentos. A adjetivação ampla porque ele mesmo usa muito, né, usou muito nos textos dele, trabalhou muito com a questão do letramento acadêmico. Ele ponderou nesse dia, né, bastante sobre uma espécie desse uso abusivo do termo, né? E eu também fiquei, né, boquiaberto quando, né, eu li aqui no seu artigo, Vera, e vi, por exemplo, coisa como letramento em saúde bucal. E aí, assim, quando eu vi, eu fiquei literalmente boquiaberto, né? E não foi uma maldade intencional aqui, né? Mas imagina. E também o outro que me espanta é o tal do letramento emocional, né? Que me pareceu assim uma forma a vertente autoajuda do letramento, seria isso, né? Agora, porque termos assim como letramento filosófico e jurídico, quando eles são pensados, né, em termos de conhecimento e de práticas ligadas a esses domínios, eles me soam assim bem adequados. Mas outros, né, letramento emocional, letramento em saúde bucal, essas coisas me soaram muito estranhas. Então, Vera, no seu texto, né, impecável, né, você, né, coloca lá, né, o termo letramento digital não se justifica, pois o que vemos na literatura sobre o tema é que, ao definir esse suposto novo letramento, misturam-se habilidades técnicas, e aí eu sublinhei, né, eu coloquei em negrito, habilidades técnicas com práticas sociais de linguagem já previstas quando o termo letramento emergiu para se estabelecer uma distinção sobre alfabetização e práticas sociais de linguagem. Você ainda conclui, né, que não foram criadas novas práticas de linguagem mediadas pelo mundo digital, diferente daquelas práticas de linguagem do impresso, e eu ainda acrescentei aqui do oral também, né? Então, de fato, nós percebemos que realmente não foram inauguradas novas práticas de linguagem, bem como muitos gêneros discursivos emergentes no contexto digital, eles não passam, né? E aí, para usar termos também que a gente gosta muito, né? De uma repaginação ou de uma releitura dos termos, né? Dos gêneros discursivos pré-existentes. Mas, né, entretanto, né, eu pondero e, de certa forma não, e você já disse isso aí, né? Quando eu pondero, se não seria válido pensar essas adjetivações desde que tivéssemos, né, alguma parcimônia, né?
Assim, a expressão letramento digital seria adequada em vários contextos, como, por exemplo, em situações de ensino em que o professor refletisse com o aluno sobre produção de um texto multimodal em ambiente digital, ainda que as competências técnicas para se usar a tecnologia digital sejam de maior domínio dos alunos do que do próprio professor. Mas o professor pode ajudar o aluno a refletir sobre os usos linguísticos verbais e imagéticos mais adequados a uma determinada peça publicitária, conforme a audiência, né? Para a gente ficar num exemplo aqui. Então, eu penso que seria pertinente falar de um letramento digital, até porque você também fala em competência digital, né? E aí o competência também é adjetivado. Eu lembro que alguns pesquisadores portugueses, né, a Maria de Lourdes Dionísio, a gente estudou um texto dela aqui nesse semestre também, ela faz questão de marcar uma diferença de concepção entre a forma como nós entendemos letramento aqui no Brasil, enfatizando, né, aqui as práticas de leitura e escrita, enquanto os pesquisadores portugueses, ao tratarem lá né, eles usam o termo literacia, eles falam menos em práticas e mais em habilidades. Aí eu também fico achando que essa distinção que eles fazem tanta questão de fazer lá não é tão importante assim, porque nós também tratamos de habilidade. Talvez não apareça tanto nas nossas conceituações, né? A distinção maior e mais importante, a meu ver, é a mudança, né, do foco do cognitivo apenas, né, para o social e para o interacional, né, quando a gente muda da expressão, né, alfabetização, ou, né, e num determinado momento a gente falou também alfabetização em sentido amplo, e os estudos do letramento, né? Então, isso aqui também é uma espécie de provocação, né, para a gente atiçar ainda mais o debate. Eu te cumprimento, Vera, pelo excelente artigo e principalmente agradeço, né, pelo seu generoso gesto aí de compartilhar conosco esse artigo que ainda está inédito, né, e que a gente teve oportunidade de ler e discutir aqui no nosso grupo, né? Agora eu quero, né, ouvir né, o que você tem a dizer e ouvir também os nossos alunos aí, os nossos mestrandos, doutorandos e afins. Olha, foi ótima provocação. E se eu esquecer de alguma coisa, vocês vão me cutucando aí. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: esse texto está desde dezembro em uma revista. 4 meses depois do envio é que ele foi enviado para avaliador. Avaliação. Uhum. Eu acho que, fazendo aqui um parênteses, né? Vocês que estão aí jovens na academia, espero que vocês mudem a cultura da nossa academia. A Abralin já está fazendo uma mudança nessa cultura. E na Revista Brasileira de Linguística Aplicada, não vai ter mais avaliação cega, todo mundo vai saber de quem que é o texto, e provavelmente vão usar o que as outras áreas aí, a gente tem gente da química, da física, da biologia, já estão usando, que é o pré-print, né? O texto vai lá e fica lá na página. Se ele depois vai ser incorporado a um número da revista, vai receber um DOI, tudo bem. Se não, pelo menos o autor leu. Eu antigamente colocava, o autor leu, as pessoas leram. Antigamente eu colocava o texto na minha página, mas tive 2 textos recusados, dizendo que eles não eram anônimos, que estavam na página. E um deles foi o artigo mais citado que eu tive, porque eu custei 10 anos para poder publicar, e como estava na página, ele era citado. Bom, então vamos voltar para o termo letramento, fazendo aquela ressalva mesmo, né? De que eu sei que o termo chegou para ficar e que não adianta, isso não vai mudar. A linguagem, né? A linguagem ela tem esse processo, né?
No início, o termo surgiu porque era inadequado falar apenas em alfabetização, mas o termo foi tão bem aceito que eu acho que cada um que queria dar valor para o seu peixe começou a pôr um adjetivo do lado para valorizar o termo. E isso, para mim, acabou, de uma certa forma, empobrecendo o conceito. Eu preferia que tivesse ficado só letramento. E acho que está acontecendo agora com ensino à distância. As pessoas que já faziam ensino à distância e querem valorizar seu produto, não aceitam definitivamente que fale que o pessoal aí está fazendo ensino à distância. Estão chamando isso de ensino remoto. A justificativa é que, para fazer educação à distância, precisa de um material próprio. Até as pró-reitorias estão falando isso nas correspondências que mandam para a gente. Balela. Educação à distância, hoje, pode ser feita em plataformas, com materiais diferentes, mas a educação à distância começou com apostilas, com livretos, com manuais. E quando eu tentei fazer um curso de especialização à distância e que não quis seguir esse modelito dos livretos, quase que o curso não foi aprovado. Como eu já dava disciplina online, foi preciso fazer um print dos fóruns e levar para a pró-reitoria para provar que eu podia usar um artigo, um texto, parece que é o que vocês estão fazendo, e discutir aquilo de uma forma inovadora, onde todos podiam ter voz. Então, hoje você fala em ensino remoto, ensino à distância, ensino online, ensino isso, ensino aquilo, porque as pessoas não querem chamar de EAD. E alguém citou aí o Instituto Universal Brasileiro. Eu sou uma pessoa que defendo com unhas e dentes o Instituto Universal Brasileiro, porque ele profissionalizou muitas pessoas que não tiveram acesso ao ensino técnico, ao ensino superior. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi um texto, essa semana, de um colega nosso que defendeu o concurso titular lá em Montes Claros, o Antônio Carlos Martins, e que ele começava falando que o primeiro contato dele com educação à distância foi com o Instituto Universal Brasileiro, quando o irmão dele, acho que era irmão, fez um curso de eletrônica. O meu tio, irmão do meu pai, fez um curso de como montar a rádio e teve uma ascensão social graças a isso. Mas a gente não está aqui para falar de educação à distância, né? Estamos para falar de letramento. Aí, mais uma aí que o pai recebia as apostilas. Aí, quando apareceu a internet, o Instituto migrou para a internet. Acho que hoje eles têm cursos online, mas o pessoal gosta de malhar o Instituto Universal Brasileiro sem o conhecer, da mesma forma que malha o Paulo Freire sem nunca ter lido, né? Mas, então, eu acho que o letramento chegou para ficar. Concordo com alguns argumentos aí do Hércules, mas vejo que vou fazer um paralelo com a questão do letramento literário, né? O letramento. E o argumento que a Magda Soares teria usado com você, de que a literatura é mais ensinada com a questão da recepção. Então, eu vejo muito blá, 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 me desculpem, de pessoas que são, inclusive, pesquisadores, né, em novos letramentos, falando da importância do letramento digital, mas eu acho que a coisa continua na recepção, porque quando a gente vê, o que se faz? Oferece para os alunos vídeos, filmes, mas fica na recepção. Eu vejo muito pouco a utilização do letramento como uma prática social mesmo. Fica muito mais uma prática de leitura. E quando eu falo leitura, eu estou pensando em leitura como Paulo Freire vê leitura do mundo. Então, a leitura do texto, a leitura dos desenhos lá na caverna, alguém tinha que interpretar aquilo. A leitura em geral, não só a leitura feita através do alfabeto, mas feita através de vários
índices, ícones e símbolos. Eu ainda sou muito persiana, uso muito a trilogia de Peirce para a semiótica, né? Que é o índice, o signo e o símbolo. Pense agora na pandemia, quando eu pego uma máscara, não precisa ter nada escrito ali. Ali tem um texto que passa pelo nosso conhecimento de mundo. É para pôr aqui, não é para pôr no queixo. Até gosto muito da brincadeira que o povo faz com a questão da camisinha, né? Quando perguntam onde é que a pessoa coloca a camisinha, né? Tem um lugar próprio de colocar, não é em qualquer lugar. Quando eu vejo na rua cavaletes com uma fita de plástico preta e amarela em volta de uma praça, ali está dito: o poder municipal proíbe que você entre aqui. Isso é letramento, né? Já que o termo é inevitável, isso é letramento multimodal, né? Então, eu vejo que tem muita teoria, muita fala, mas se continua fazendo o mesmo. Fica muito em ler e muito pouco em produzir, né? O que a meninada está produzindo em termos de pandemia na escola? O que eu tenho visto são videoaulas e videoaulas. Eu não vejo produção da meninada, eu não vejo essa meninada produzindo memes sobre memes, vídeos. Devem estar, acredito que estão, mas eu não vejo isso espalhado nas redes sociais. Pois é, Vera, parece que eles estão produzindo, mas não na escola, ou não a partir da escola, ou não, né, não é por incentivo da escola. Essas produções elas existem paralelamente à escola. E, né, como sempre, a escola não incorporou isso ainda, ou não valorizou, né? Pois é. E você concorda comigo que quando as pessoas falam assim, eu estou fazendo multiletramento, tem muita gente que, na verdade, está fazendo a alfabetização multimodal. Uhum, uhum, uhum. Que já Bem, existia. A minha cartilha já tinha imagem. Eu fiquei muito triste porque eu queria estudar na cartilha da Lili, e quando eu entrei era a Sarita. Eu achava a Lili mais bonitinha, eu queria muito ter aprendido a ler aquela Lili gosta de doce, e a Lili Sarita, achava o nome antipático, achava a Lili muito mais simpática. Mas as cartilhas já eram multimodais, elas tinham texto e tinham imagem. Exatamente, né? Essa característica multimodal, né? Ela está presente já lá nas cavernas, né? Muito antes até de ter escola, né? Bem, eu estou vendo que tem algumas questões que estão sendo colocadas aqui no chat. Vocês poderiam colocar essas questões abrindo o microfone mesmo, né? A Luana fez um comentário aí. Você quer colocar, Luana, seu comentário? Laila, quem também comentou foi a Ana Cláudia. E só registrando aqui, gente, a Leidiane Perucci, que é outra aluna aqui da disciplina, ela está dizendo, Vera, que está se apresentando, dizendo que é licenciada em pedagogia, e como ela é professora dos anos iniciais do ensino fundamental na cidade de Mariana, ela hoje tem que pegar o material lá na escola ou na secretaria, e não pôde ficar aqui o tempo todo, mas ela está acompanhando na medida do possível. Ela teve no inicinho, agora deu uma saída e talvez ainda volte. Desejo Tá? de bom trabalho a ela, que ela trabalhe Uhum. com segurança, já que vai ter que ir buscar o material impresso. Isso. Né? Luana, quer abrir seu microfone aí e comentar? Beatriz. Oi. Ah, tá. Não, é a Rosângela que mandou uma mensagem aqui para você, Beatriz. Que não está aparecendo o nome dela. Luana, cadê você? Até antes da Luana falar,
Eu queria agradecer é Kelly, como chama a menina que fez o PowerPoint? Ah, Maria Emília. A Maria Emília. Que trabalho maravilhoso, Maria Emília. Eu queria te pedir autorização, se algum dia eu for apresentar esse texto, para usar seu PowerPoint, dando devido crédito, é claro, né? E ficou muito bonito. Claro, eu fiquei com vergonha, porque as minhas colegas que apresentaram o trabalho junto comigo, elas colocaram tudo certinho, tudo em cinza, verde clarinho, e aí na hora que eu mostrei para elas o meu todo colorido, aí eu falei, gente, eu tô com vergonha de apresentar esse negócio. E aí elas falaram, não, cada um tem um jeito, não sei o que. Eu falei assim, então tá, então eu vou ser assim, a Olímpia do PowerPoint. E vocês são as certinhas. Aí elas riram de mim, porque... Quando você está falando de Olímpia, você está falando da Dona Olímpia, de Ouro Preto? Sim, porque eu sou de Ouro Preto. Eu apelidei a minha neta mais nova de Dona Olímpia, porque ela é toda colorida, coloca uma roupa em cima da outra, uma flor no cabelo. Mas então, meus filhos não sabem o que é Dona Olímpia. Que bom que você sabe. Pois é, meu pai me chamava assim também, porque eu ando toda emperequetada também. E aí eu falei, então quer dizer que eu vou ser assim a Olímpia do PowerPoint. E aí ficou, né? Todo mundo começou a rir. Mas a minha memória é muito visual. Eu associo muito visual. Então, o que mais me marcou no seu texto foi aquela parte quando você fala que o letramento é igual um guarda-chuva. Na hora que você falou aquilo, eu já imaginei o guarda-chuva, eu falei assim, é isso que eu vou colocar. Ficou maravilhoso, te agradeço muito pela ideia. Pode usar, não tem problema algum, tá? Tá às ordens, está à disposição, pode usar à vontade. Muito obrigada. E aí eu vou aproveitar que eu já estou falando, vou deixar a Luana esperando mais um tiquinho. A minha coisa com letramento, assim, o texto me ajudou muito a entender o que eu fazia dentro de sala, porque eu sempre trabalhei, a maior parte dos anos que eu trabalhei em escola pública. E nesses anos todos, o que eu mais escuto é eu não sei nada de inglês, ou eu só aprendi o verbo to be. E todas as vezes que eu tentava ensinar, né, o pessoal fala de forma normal, não sei o que é normal, eles falam, não estou entendendo nada, professora, que não sei o quê. E aí eu comecei a buscar outras alternativas. E há mais ou menos 2 anos, quando o seu primeiro livro, o Alive, o seu livro Alive foi para análise e tudo, a gente escolheu o livro, porque um dos autores que escreveu com você, o Ronaldo, ele trabalhava com a gente. Então, a gente decidiu pelo livro. E aí, o primeiro capítulo, eu não esqueço disso até hoje, o primeiro capítulo tem uma parte que fala sobre impressionismo e que tem umas pinturas, o objetivo era saber descrever, desenvolver a habilidade de escrita. E aí, os meninos, eu não sei nada disso, não sei o quê, eu não sei inglês, e esse livro é muito difícil. E aí foi o meu primeiro contato, foi o primeiro assim, insight que eu tive a respeito da interdisciplinaridade, porque eu falei, pô, isso aí é literatura. E aí eu procurei a professora de literatura, perguntei para ela o que ela estava dando de conteúdo, falei, olha, eu preciso que você ensine, fale do impressionismo para eles, porque eu quero fazer um trabalho junto e tal. Aí ela falou, não, então vamos fazer. E aí ela ficou com a parte de literatura e eu expliquei o que contemplava o livro, eu expliquei para eles e fui trabalhando com eles. E o final foi, eu mostrei para eles um artista impressionista, eles tinham que pesquisar sobre esse artista, ver as características da obra desse artista,
e fazer uma releitura da obra. Eles escolheriam uma obra e fazer uma releitura. E eles fizeram cartazes lindos, usando as características do artista, mas com os desenhos próprios que eles escolheram. E aí, a partir daí, eu vi o envolvimento deles com a língua inglesa. Eles se envolveram muito mais. Eles começaram a participar mais da aula, começaram a ir mais para a aula, e eu tive um trabalho, assim, enorme, porque eles acham que a gente é dicionário, né? Eles não te chamam eles olham para você, eles acham que você é o Google Tradutor. E aí eles ficavam, professora, o que é isso? Professora, o que é aquilo? Eu falei, gente, eu não sou dicionário, vocês vão ter que se virar e vão ter que achar. E aí eu ia só coordenando os textos que eles iam escrevendo sobre os artistas e as descrições das obras que eles produziram. Eu tenho as fotos, tenho tudo. Foi uma exposição que a gente fez. A partir daí, eu comecei a entender o interdisciplinar como um meio de ensinar a língua inglesa. E comecei a usar isso a meu favor, porque eu tinha que buscar uma forma de trazer os alunos para dentro da sala de aula e fazer com que eles entendessem que eles sabem inglês e que eles podem aprender mais do que o verbo to be. A língua a gente usa para falar do mundo, né? Não é só para fazer Exatamente. Exatamente. E eu sofria muito, porque eu achava que eu tinha que dar os listenings do livro, que eu tinha que seguir a unidade, a sequência da unidade do livro, que eu tinha que fazer tudo certinho, igual estava no livro. Porque os pais, o que eu recebia da coordenação, os pais estão reclamando que você não dá exercício de casa, ou os pais estão reclamando que os meninos não estão aprendendo, que os meninos não sabem nada de inglês. Então eu ficava... São PhDs em pedagogia, né? Sim, sim. E aí, o meu sofrimento era esse, a minha angústia era essa. E agora eu consegui, na interdisciplinaridade, encontrar um meio de fazer esse link, né, com a língua inglesa. E a minha experiência com tecnologia começou também dessa forma, porque eu vim trabalhar, eu tinha que sair da casa da minha mãe, eu tive filho muito cedo, e aí eu tive que sair da casa da minha mãe e eu vim para Ouro Branco. E aí, na minha primeira entrevista de emprego, a diretora falou assim, olha, aqui a gente trabalha com informática educacional. Você já trabalhou com isso? Eu já. Mentira pura, eu não sabia nada de coisa. Eu entrava na biblioteca da escola que eu trabalhava e ficava um vigiando para eu usar o computador, porque a diretora não deixava. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei que eu sei. Aí eu falei, deixa eu ver como é que você trabalha. A gente trabalha com projetos. E aí esses projetos, eles eram interdisciplinares e culminavam no o final desse projeto, né? A apresentação desse projeto era na informática. Então eu trabalhava sempre com duas disciplinas e mais a informática. Eu era a professora de informática deles. E aí a gente só trabalhava dessa forma. E no final eles tinham que apresentar o projeto como ele era, né? Então eu aprendi a usar a tecnologia como uma ferramenta. E essa coisa do EAD hoje, para mim, e essas discussões de EAD, para mim, está muito distante ainda do que eu acredito que seja, que é uma ferramenta como qualquer outra que você usa, ou o livro, ou a figura, ou qualquer outra coisa. Né? E as pessoas estão usando como um fim. Não, eu tenho que fazer isso. Na verdade, a tecnologia não muda a prática, né? Ela só não media. Não muda. Se as pessoas Sim. continuam fazendo velho, elas vão fazer o velho em vídeo, em animação, se tiver realidade virtual, que eu acho que é o suprassumo da tecnologia, vai continuar fazendo velho com o suprassumo da tecnologia. Então, não é a tecnologia que vai mudar a prática. Eu acho que é entender, né, no caso nós que trabalhamos com língua, que o que vale
que usa o alfabeto, né? Que usa marca, que usa movimento, que tem que ao usar uma cor, aquela cor não foi jogada ali por acaso, né? Quando você fala lá que eu usei a metáfora do guarda-chuva, você veio com a metáfora visual. Isso para mim é letramento. Então, acho que nós estamos há anos-luz de fazer letramento. Sim, sim. E eu acho que assim, eu não estou puxando seu saco, não, mas eu concordo plenamente que a palavra letramento, ela já é cheia de significados, né? E ela já é completa. Então, quando eu penso em letramento, eu penso incluindo tudo. Não, para mim não tem diferença entre o digital, o literário, para mim inclui tudo, né? Eu achei que, assim, fantástica essa sua abordagem, porque você foi organizando o texto de forma que a gente conseguia chegar no final entendendo o que você... você foi muito objetiva no seu dizer, né? Eu achei muito bacana mesmo. Obrigada. Eu consegui entender exatamente, parecia que você estava falando, me explicando. Obrigada. O texto. Espero que o recepcionista goste, né? Para poder... Já falei demais, vou fechar, tá? Senão o Hércules vai me dar só 3 minutos.